Fiel, Corinthians e o Augusto Melo, né, juntamente com o Corinthians, estão assustando a mídia como um todo. Todo mundo assustado com o grau de investimento do Corinthians para a temporada de 2024. A gente vai ver aqui tudo o que está acontecendo nessa segunda-feira de informações sobre o Corinthians, cada movimento que o Corinthians está fazendo nesse dia de segunda-feira. A gente vai ver aqui um pouco do que ele falou e aí a gente vai dar uma passada por todos os detalhes do dia de hoje do Corinthians, para vocês terem uma noção do que está sendo só essa segunda-feira do Corinthians. Lado de time grande europeu, não é de time médio. Time grande europeu? É isso mesmo? Esse Pega 10, faz por 7 milhões de euros. Não é tudo isso. Como assim? 10 jogadores. Por enquanto, 4. Vai ser mais de 10. Vão ser, claro, porque você não tem elenco. Mas será que todos por esse valor? Ué, não. Vai, então, vamos lá. 10 por 5 milhões de euros. 50 milhões de euros. O Corinthians vai gastar mais ou menos nisso na montagem do elenco. Não, excelente. Então, vai o que o Ameriô tá achando que dá aqui um bom questionamento, né? Quem tem 50 milhões de euros? Eu não sei, a gente não sabe as condições. Isso a gente falou aqui antes de começar a primeira. A indicação da contratação definitiva do Lucas Veríssimo já é isso. E só pra gente começar a entender isso aqui, que o Arnaldo estava falando lá, o Corinthians articula uma contratação sem custos por Gustavo Henrique. Ele tem contrato com o Real Valladolid até 2026, mas o zagueiro se interessou pelo projeto do Timão. Uma negociação por uma rescisão em comum acordo com o clube espanhol. Informação do Pedro Ramiro, tá? Jornalista aí, muito bem formado, jovem, mas muito bom esse cara. Esse comentário aqui é interessante, cara. O que eu achei bom dessa negociação é que foi totalmente do nada, sem vazar antes, sem novela e etc. Simplesmente em 1 hora. É lógico que a negociação durou muito mais do que isso, mas enfim, não vazou nada. E é isso que eu acho interessante. Vaza muita coisa que não é verdade, cara. Muito jornalista acredita no que os empresários falam para eles. E aí, o que acontece? Eles, sem filtro, entregam isso para a torcida. E a torcida se enche de expectativa por um monte de jogador que nem está interessando o Corinthians. E no final das contas, a torcida acaba ficando chateada com a direção do Corinthians, porque não trouxe aquele jogador que a diretoria nem interessada estava. Ou então negociando estava. Agora, vamos ver aqui. O que eu achei bom, né? Ele falou, o Corinthians se interessa por Gustavo Henrique gostou do projeto. Marco Belo trouxe informação um pouco mais detalhada, 2 horas atrás. Sobre o Gustavo Henrique no Corinthians. Não é empréstimo, é compra. O jogador vem ao Brasil assinar contrato nos próximos dias. Não tem relação alguma com o Félix Torres. Outro detalhe. TNT, quando a gente chegou a um acordo pela contratação do zagueiro Gustavo Henrique, chega vindo do Valladolid da Espanha. E aí, bom reforço. E eu pergunto a vocês, já, né, se é um bom reforço ou não. Gustavo Henrique foi visto como uma oportunidade de mercado pela diretoria do Corinthians. Um jogador que chega para completar o grupo. Lógico que pode ganhar vaga em campo, tem qualidade, mas a princípio não chega para ser titular. A contratação do Gustavo Henrique seria sem custos. Ronaldo é muito Corinthians, porque é do Valladolid da Espanha, que é do Ronaldo, né? E outra coisa, outro detalhe, que eu tinha visto e eu acabei não achando aqui. O Corinthians não desistiu da contratação do Félix Torres, está praticamente contratado, está tranquilo, o Corinthians vai contratar o Félix Torres, vai anunciar o Félix Torres em breve. Então, essa negociação com o Gustavo Henrique, essa contratação, não impede a chegada do Félix Torres. Pessoal, de agora, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, confirma interesse de outros clubes por Caio Alexandre. O Corinthians é um dos interessados. Pedro Ramiro compartilhou isso aqui, o presidente do Fortaleza que falou isso. Vamos dar uma olhada só no que ele falou? Está muito cobiçado no mercado, fez um ótimo ano pelo Fortaleza, na verdade, 2 ótimos anos, né, desde que ele chegou aqui. Naturalmente, é uma cobiça natural do mercado, existem algumas notícias. Se houver alguma concretização de transferência de valores, será informado aqui para vocês, tá bom? E a informação do UOL é que o Corinthians tenta Caio Alexandre e faz proposta para o Eric do Atlético Paranaense. O Corinthians chega à procura de mais um volante e tem interesse em Caio Alexandre e Eric. Agora, a questão é a seguinte, são 2 jogadores que, se eu não estou enganado, jogam na mesma posição. Que acho que do primeiro volante, princípio, né? A princípio. E aí o Corinthians já tem o Ranieri para posição, o Fausto Vera para posição. Assim, que joguem, que sejam realmente titulares ou tenham um potencial para ser titular. O Corinthians procurou o Fortaleza para tentar contratar Caio Alexandre, de 24 anos. Pô, jovem, cara. Parece ser mais velho, mas é jovem. O time tem a concorrência do Bahia e do Palmeiras. O Bahia está mais próximo, enquanto o Palmeiras praticamente descartou um acordo. Outro nome que segue na pauta é Eric, do Atlético Paranaense. O Corinthians já havia tentado o volante de 26 anos em dezembro. O Furacão tenta resistir apesar do pedido do próprio jogador. Então quer dizer que ele quer jogar no Corinthians. Desde a outra vez já tinha sido noticiado que ele queria jogar no Corinthians, não queria ficar no Atlético.
há muito tempo lá e seria bom para ele, né? O Timão reforçou a oferta de 30 milhões e não pretende subir o valor. E aí a gente tem a informação que é a seguinte, preste atenção aqui, ó, o meu Timão mesmo compartilhou essa informação aqui do UOL a respeito de uma entrevista do empresário do Eric, ó. O Atlético não tem interesse, a intenção de vender, mas o projeto agrada o Eric, que já havia pedido sua liberação, projeto do Corinthians. Estamos negociando. Eles têm o direito de não querer vender e nós temos o direito de querer sair. Empresário do Eric, Miguel Caluf, em entrevista ao UOL. Então isso é muito importante. O Atlético vai dizer, não, a gente não vai ficar aqui, a gente não tem interesse, mas o cara quer sair. Claramente, o cara quer sair do Atlético. É porque o Atlético, você sabe que é muito complicado tirar jogador lá do Atlético Paranaense. É um time muito organizado. E é o seguinte, sobre o Caio Alexandre, o que é que eu vi de notícia? Que o Corinthians, apesar da proposta do Bahia ser maior do que a do Corinthians, o Corinthians tenta convencer o jogador. Então, assim, o Corinthians está jogando com as armas que tem nesse momento para contratar o Caio Alexandre. O Ivan Moré, né, que é corintiano, jornalista aí, ex-Globo, enfim, falou o seguinte, a situação do Corinthians está mudando, a maré começou a virar e os rivais já começaram a se preocupar. Só eu que percebi isso? Não. Está todo mundo percebendo isso, só que o corintiano ele ainda está pessimista ainda, assim, né? Ainda está mais quietinho, né? Vou dizer assim, né? Não está muito barulhento ainda. Porque uma coisa a gente tem que entender, né? Que a teoria é uma coisa, a prática é outra. A gente tem que ver esse time em campo correspondendo às expectativas do torcedor, mas que anima, cara, isso anima demais. E é isso, fiel. Quero que você comente aqui embaixo a sua expectativa para essa temporada do Corinthians e se o Corinthians deveria contratar realmente todos esses volantes, cara. Eu tô achando interessante isso. E é isso aí, fiel. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.